Olá gente, bem-vindos e bem-vindas ao canal Chala Papaya. Este é um canal para falarmos sobre doença inflamatória do intestino e como é que é viver com doença de Crohn. Sou Inês, tenho Crohn desde 2002, há 18 anos, e o vídeo de hoje é para falarmos sobre como é que é isso de beber bebidas alcoólicas quando temos doença inflamatória do intestino. Pois é, vivemos num país onde se consome muito vinho, somos grandes produtores de vinho e os vinhos são bons, não é? Há uma grande cultura de vinho e de álcool em geral e, sobretudo, em momentos de socialização, de convívio com outras pessoas e, portanto, é normal que muitos de nós gostemos de consumir bebidas alcoólicas e que, inclusivamente, se nunca experimentarmos, tenhamos muita curiosidade a experimentar, mesmo se temos doença inflamatória do intestino. E podem-nos vir estas dúvidas: será que devo beber? Será que não devo? Com que frequência? Como é que é isso? Bom, então, a mim o que me parece importante é entender exatamente os factos e os dados científicos que temos sobre exatamente os efeitos do álcool no intestino, seja no intestino normal, seja numa pessoa com doença inflamatória do intestino. E depois, outra parte importante é percebermos se a medicação que nós estamos a tomar para a doença inflamatória do intestino se vai ser afetada negativamente pelo consumo de bebidas alcoólicas. E para sabermos essa parte da medicação, bom, podemos ler a bula do nosso medicamento, mas eu aconselho-vos a falar com o vosso gastroenterologista que os acompanha, porque, por exemplo, há algumas medicações que sobrecarregam muito o fígado, porque uma das funções do fígado é exatamente processar uma série de drogas que nos entram no nosso organismo e separar o que é importante das toxinas que é para mandar fora, não é? Se estamos com medicação que exige muito trabalho do fígado e lhe vamos pôr ainda álcool em cima, podemos sobrecarregar demasiado o fígado e ter problemas hepáticos, não é? Outro exemplo é a toma de antibióticos, que nós sabemos que se tomamos bebidas alcoólicas ao mesmo tempo que estamos a tomar antibióticos, o efeito dos antibióticos é anulado, ou seja, é como se não tivéssemos feito nenhum tratamento. Portanto, esta questão da medicação tem que ser bem observada, não descurem. Para a outra parte, de entender os efeitos do intestino, bom, vejam este vídeo até ao fim e conversem também com algumas pessoas que têm doença inflamatória do intestino há mais tempo e também podem procurar alguma informação na internet. Mas, em última análise, a decisão de beber ou não beber álcool é sempre vossa, ok? Sempre a própria pessoa que tem a responsabilidade última de decidir e a responsabilidade última também de levar com as consequências da sua decisão. Mas para fazermos uma decisão informada, consciente, responsável, é importante termos acesso à informação. Nós vamos falar aqui de algumas coisas mais gerais, mas depois como a ingestão de álcool afeta especificamente a doença inflamatória do intestino em cada pessoa, isso vai variar de pessoa para pessoa. Porque nós sabemos que todos nós temos um organismo diferente, ainda que haja coisas em comum e que haja mecanismos em comum, há alguns detalhes diferentes que nos dão as nossas características únicas e tem a ver também com o nosso estilo de vida, portanto, hábitos de alimentação, de sono, de exercício físico, as nossas rotinas, o nosso trabalho e também a gravidade da doença inflamatória do intestino que temos. Partimos do princípio que já sabemos mais ou menos o que é. Se não sabem, eu tenho aqui vídeos que falam sobre o que é a doença inflamatória do intestino que as investigações nos mostram. As bebidas alcoólicas vão afetar a doença inflamatória do intestino a 3 níveis. Um primeiro nível, que é diretamente no intestino ou na parede da mucosa gastrointestinal, que é afetada pela doença. O álcool tem um efeito oxidativo nas células. E também sabemos que o álcool rompe com a função normal da barreira protetora da parede do trato gastrointestinal, que faz com que fique um buraco maior. Por esse buraco maior vão passar moléculas de maiores tamanhos que normalmente não iriam passar. Leva a um aumento da permeabilidade intestinal. E um aumento da permeabilidade intestinal leva a um aumento da possibilidade de causar inflamação em certas zonas ou de aumentar a inflamação nas zonas que já existe. As investigações também mostram que as bebidas alcoólicas com muito açúcar provocam um fenómeno chamado diarreia por osmose, principalmente em pessoas com doença de Crohn. Basicamente, isto é uma diarreia que ocorre devido aos níveis muito altos de açúcar ingeridos. O álcool afeta negativamente a doença inflamatória do intestino a um outro nível, que é ao nível do sistema imunitário. Como? Ok, temos estudos que comprovam que o consumo frequente e a longo prazo de bebidas alcoólicas causa alterações no nosso sistema imunitário. Ora,
Transpondo isto para a realidade de uma pessoa com doença inflamatória do intestino, sabendo que a doença afeta ao nível do sistema imunitário, essas alterações que o álcool vai causar no sistema imunitário são alterações que podem também fazer com que a doença piore a nível dos seus sintomas, por exemplo. Nós não temos ainda o puzzle todo completo, exatamente como é que isto funciona, mas com algumas informações que nós sabemos sobre o consumo de bebidas alcoólicas em geral, sobre o consumo de bebidas alcoólicas em pessoas com doença inflamatória do intestino, sobre as características que temos das doenças inflamatórias do intestino, juntando estas peças todas, sabes, fazemos um puzzle e vamos começando a perceber melhor como é que isto funciona. Mas realmente, exatamente as ligações todas, ainda não estamos aí, ainda não percebemos. Sabe-se através de investigações que um consumo de álcool leva a uma diminuição da produção das células T, que são células muito importantes nas defesas do nosso organismo, para além também da diminuição da atividade de outras moléculas do sistema imunitário, e sabemos que aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias. Basicamente são umas moléculas que vão ser desencadeadas quando há uma inflamação para tentar tratar essa inflamação. Então, se bebemos álcool, vai haver mais dessas moléculas, o que quer dizer que provavelmente o intestino ficou irritado e por isso houve necessidade de produzir mais dessas moléculas. Sabemos que um aumento da permeabilidade intestinal também faz com que haja um contacto direto de antígenos, não sei se estou a dizer bem esta palavra, com moléculas com as quais não deveria ter contacto, porque havia uma barreira a tapar, não é? E os antigénios são umas moléculas do sistema imunitário que basicamente vão ajudar a disputar a resposta imunitária de defesa do organismo. E a terceira forma como o álcool afeta negativamente a doença inflamatória do intestino é pela desidratação. Toda a gente sabe que o álcool causa desidratação no corpo, né? Nas células em geral. Toda a gente sente um bocado disso, não é? Ora, se uma pessoa com doença inflamatória do intestino, já sabemos que muitas vezes a sua função de regulação de mecanismos fisiológicos básicos, a sua função de absorção não estão a funcionar normalmente. Muitas vezes funcionam mais lentos, a um nível mais baixo. Se consome bebidas alcoólicas, é óbvio que o nível de desidratação vai aumentar bastante. Portanto, é preciso estar muito atento a isto para não desidratarmos excessivamente, ok? Porque isso depois também tem consequências negativas no nosso corpo. Principalmente em fase ativa da doença, temos muita dificuldade em manter a hidratação no corpo. Muito disto vê-se através da pele, não é? Quando a pele fica mais seca, fica ressequida, fica descamada, mesmo que nós bebemos litros e litros de água, é porque de facto não está a haver uma absorção adequada da água. Por exemplo, 2 a 3 dias depois de beber álcool, noto a pele seca e já nos últimos anos tenho descamação da pele em algumas zonas que duram esses dias. Tento hidratar mais, mas sobretudo de hidratação e nutrição interna da pele, não é? Porque não é o tipo de hidratação que passo creme hidratante, não, é hidratação de ter águas suficiente nas células. Que sintomas desconfortáveis, desagradáveis, negativos costumamos ter quando consumimos álcool? Diarreia, gases, sobretudo se consumimos bebidas gasosas, cólicas intestinais, dor abdominal e desidratação. Sentimos 2 a 3 dias depois de termos consumido álcool. Portanto, em que o corpo ainda está a recuperar dessa agressão. E ainda que nós não tenhamos completamente controle sobre todos estes fatores, é importante estarmos conscientes deles e percebendo como é que existem, como é que variam. E é isso. Gente, consumam com moderação e até à próxima.